Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus por essa oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos, para compartilharmos essa palavra que cura, que liberta, que restaura e que traz vida para cada um de nós. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar das duas maneiras que nós podemos ver Jesus, das duas maneiras que nós podemos olhar e sentir o Senhor na nossa vida. Jesus estava com os discípulos e ele faz a primeira pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles vão responder. Alguns falam que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Essa pergunta era como o Senhor estava dizendo: olha, vocês que andam comigo e que andam no meio do povo, o que o povo tem falado de mim? O que eles dizem que eu sou e o que eles dizem quem eu sou? Jesus fez essa pergunta porque os discípulos estavam andando com Jesus e eles estavam no meio do povo. E Jesus, ele faz essa pergunta para depois fazer a pergunta mais importante para os discípulos. Aquelas pessoas, o povo, os homens, eles não conheciam Jesus profundamente. Eles não viviam com Jesus. Eles estavam com Jesus em alguns momentos. A maioria estava com Jesus na hora de uma necessidade, quando estava com uma doença, e as pessoas iam procurar Jesus. Então tinham um encontro com ele, mas depois essas pessoas iam embora. Mas os discípulos não. Os discípulos viviam o tempo todo com Jesus. Então Jesus faz a segunda pergunta: E vocês? Quem eu sou para vocês? E essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a pergunta que todos nós devemos dar uma resposta. Jesus pergunta: E vocês que andam comigo? E vocês que vivem comigo praticamente 24 horas por dia? Quem eu sou para vocês? E aqui está a chave e o chamado do Senhor para todos nós que não queremos ter Jesus somente em alguns momentos da nossa vida, que não procuramos Jesus somente para resolver um problema, somente para curar uma enfermidade. Jesus chama os discípulos a essa pergunta porque eles conheciam Jesus. Jesus revelou coisa para os discípulos
que ele não revelou para mais ninguém. Jesus revelou coisas do seu coração, do seu passado, do seu presente e do futuro para eles. Jesus ensinava, Jesus educava, Jesus formava os discípulos. Eles viam os milagres acontecerem. Jesus explicava para eles as parábolas, os ensinamentos. Então aqueles homens, eles foram convivendo mais perto de Jesus. E eles puderam viver algo que eu e você precisamos viver, que é a intimidade com Jesus. Nós só conhecemos uma pessoa de verdade se nós convivemos com essa pessoa. Se nós vivemos momentos com essa pessoa, se nós vivemos experiências com essa pessoa. Assim como uma mãe, como um pai conhece o filho, só no olhar. Assim como a esposa, o esposo, a família, aqueles que são próximos, se conhecem. Porque não há como se esconder daqueles que vivem com a gente no nosso ambiente do dia a dia. E Jesus então faz essa pergunta. E para vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? E Pedro vai responder: tu és o Messias. No outro evangelho ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos chamados para ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Só vivendo próximo, perto e tendo a companhia de Jesus e querendo ser companhia para o Senhor, é que nós vamos melhorando o nosso relacionamento com Deus. Para não ser um relacionamento superficial, para não ser esse relacionamento de alguém que procura o Senhor só na hora da necessidade. E para isso, nós somos chamados a crescer na intimidade com Deus. E nós só conseguimos crescer na intimidade através da oração, da comunhão, de desejar estar próximos do Senhor, de desejar caminhar com Ele, de desejar viver com Ele. O catecismo da nossa igreja, no parágrafo 2564, vai dizer que a oração é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem, e brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus, que foi feito homem. Então, quanto mais nós buscarmos ter intimidade com o Senhor, mais nós vamos conhecê-lo. E enquanto mais nós abrirmos o coração, mais Ele vai nos conhecer. Santa Teresinha do Menino Jesus disse assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e amor, tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. São Tomás de Aquino disse: a oração é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Que maravilha! Olha esse grande ensino de Santa Teresinha e de São Tomás de Aquino sobre a oração e sobre a intimidade. O catecismo também, no parágrafo 2560, vai falar assim: a maravilha da oração revela-se precisamente aí, à beira dos poços, onde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele se antecipa e procura-nos, porque é Ele
que nos pede de beber. Jesus tem sede. O seu pedido vem das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Gente, que riqueza o catecismo da nossa igreja. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus quer se revelar, Deus quer que nós o conheçamos, Deus quer que através dessa intimidade ele possa nos revelar os segredos do seu coração. E isso acontece através do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que conhece o coração do Senhor, que nos revela os seus planos, a sua vontade e os seus propósitos para a nossa vida. Então nós devemos buscar, irmãos e irmãs, nós devemos desejar o Espírito Santo, nós devemos procurar essa intimidade com o Senhor e viver uma vida de oração. E como o próprio catecismo da igreja nos ensina, nós adoramos o Senhor, nós louvamos a Ele por aquilo que Ele é, muito mais do que por aquilo que Ele pode fazer. Os discípulos foram conhecendo o Senhor, e Pedro falou quem era Jesus, pela ação do Espírito Santo. No outro evangelho o Senhor vai dizer: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi meu Pai. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar o Senhor. Nós temos que desejar ser amigos do Senhor, viver com Ele, ter comunhão com Ele, e não procurar o Senhor só nas horas e nos momentos de necessidade. Nós temos, e o Senhor nos chama para isso, para nós caminharmos com Ele. Vocês perceberam que nos evangelhos fala da cura da sogra de Pedro, mas não fala de outros milagres que aconteceram em parentes ou alguma situação assim com os discípulos? Porque os discípulos, eles foram entendendo quem é Jesus de verdade. Eles foram entendendo que Jesus tinha muito mais para oferecer para eles, que Jesus estava preparando aqueles homens para revolucionar a história do mundo, através do início da igreja, desse ministério da igreja que nasceria para resgatar vidas, para salvar vidas. E aos poucos eles foram conhecendo o Senhor, aos poucos eles foram se deixando moldar por Jesus, e eles foram entendendo de verdade quem é Jesus. E hoje o Senhor me chama, hoje o Senhor te chama para desejar dar a Ele essa resposta, mas a resposta do coração. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Deus da minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu quero viver com o Senhor. Que maravilha, que alegria, que riqueza essa palavra do Senhor para nós. Mas nós só podemos conhecer de verdade quem é Jesus se nós desejarmos viver com Ele e lutarmos para ter uma vida de oração. Uma vida de oração, irmãos. Não somente dentro da igreja, mas que a nossa vida, que o nosso dia a dia seja um dia a dia de oração. E à medida que nós vamos tendo intimidade com o Senhor, nós vamos conhecê-lo. E à medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos perdendo o medo, nós vamos perdendo a insegurança, nós vamos fortalecendo a nossa fé, nós vamos adquirindo aquela visão espiritual que nós pregamos, nós vamos nos relacionando com... Sim, o Senhor quer que nós estejamos com Ele, Ele quer que nós sejamos dEle, que nós vivamos com Ele, por Ele e para Ele. Por isso não tenha medo, busque o Senhor. Nós precisamos fazer da nossa vida
uma vida de comunhão com Deus. Por isso eu sempre falo com vocês da experiência de ir numa capela e rezar diante do Santíssimo, de colocar um canto de louvor na sua casa e louvar a Deus, de preencher a mente e o coração com as coisas de Deus. E quanto mais nós preenchermos a nossa vida com as coisas do Senhor, mais nós vamos conhecer e vamos amá-lo, não por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer por nós, mas vamos amá-lo porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor e porque só Ele tem palavras de vida eterna para cada um de nós. E é muito interessante que o Evangelho vai nos dizer que Pedro teve dois sentimentos. O primeiro, quando ele se deixou ser guiado pelo Espírito, e o segundo, quando ele agiu na carne e de acordo com a vontade humana. Jesus começava a revelar para os discípulos que ele ia sofrer, que ele ia ser rejeitado, que ele seria morto, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando Jesus fala isso, Pedro se levanta e vai querer repreender Jesus, como se ele dissesse: não, Senhor, nós nunca vamos deixar isso acontecer. E Jesus repreende aquele pensamento de Pedro e fala: vai para longe de mim, porque o seu pensamento não é de Deus, e sim dos homens. Olha para vocês verem a diferença quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo e quando nós deixamos a vontade humana prevalecer. Naquele momento, Pedro não estava agindo como alguém que conhecia. Pedro estava agindo como aquele velho Pedro que precisava mais uma vez ser restaurado. Meu irmão e minha irmã, quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para mim? Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. É andando com o Senhor, é vivendo com o Senhor, é te buscando na intimidade da oração, da comunhão, na vida, que nós vamos conhecer o Senhor, porque o Senhor nos conhece muito. Então nos ajuda, Jesus, nos ajuda, vem Espírito Santo e desperta em nós essa fome, esse desejo de consumir a nossa vida, de consumir os nossos dias, o nosso tempo na presença do Senhor. Espírito Santo nos leva a desejar buscar o Senhor, a estar em oração, a fazer do nosso dia um dia de oração, uma vida de oração, para que possamos conhecer o Senhor, a sua vontade, os seus propósitos e os seus planos para a nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.